Olá, amados, a paz de Yahushua. Novamente aqui, né, gravando o segundo vídeo, sobre refutando o Tio Lu, parte 2. E eu li primeiro, né, Hebreus 9 e 10, e comecei a ler Romanos 10, né, que ele também citou Romanos 10, 17, mas eu quero ler todo, e dei uma pausa, né, para poder descansar a vista. Então vamos agora voltar de novo, né, para a gente continuar, tá certo? A leitura aqui de Romanos. Aí eu vou ler Romanos e eu achei, porque eu pensava que era Romanos 8 que eu queria ler sobre a justiça de Yarro, mas não é Romanos 8, amados, era Romanos 3, tá certo? Então, eu quero dar assim, continuidade à leitura, tá certo? Então vamos lá, peraí. Acho que assim tá bom, né? Então, vamos voltar aqui de novo. Eu tinha parado no verso 3, né? Mas vamos ler aqui Romanos 10. E aí eu vou ler depois com vocês João 3,16 para explicar a justiça de Yarro. E depois Romanos 3, 21 ao 26, tá certo? Então vamos lá. Estou na Nova Versão Internacional, tá? Então aqui. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Yarro pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Yarro, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, tá certo? Qual conhecimento? Conhecimento de Yahushua, porquanto, ou seja, conhecimento no espírito, no entendimento, tá? Porquanto, ignorando a justiça que vem de Yarro e procurando estabelecer a sua própria, não se submeter à justiça de Yarro. E qual é a justiça de Yarro, amados? Então agora aqui eu vou explicar para vocês qual é a justiça de Yarro. Eu vou ler aqui para vocês primeiro, João 3, 16 ao 18, porque Yarro, a justiça dele não é para condenar, né? Como eu estava explicando no vídeo anterior, e até mesmo na justiça de Yarro, que é o título do vídeo que eu fiz há uns dias atrás, né? Explicando que Yarro, ele é justo e justificador. Então, ele entregou o filho dele não para nos condenar, mas para nos justificar mediante a fé em Yahushua. Só que, se a pessoa não crê, a própria pessoa já está se condenando. Não é Yarro que condena, é a escolha da pessoa que se condena, certo? Então, vamos ler aqui João 3, 16 e 18, porque Yarro amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Yarro enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Veja, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, Yarro enviou o seu Filho ao mundo, ou seja, enviou o seu Filho a nós, que pertencemos a este mundo, que estamos neste mundo, as almas que estão neste mundo, né? Não para que condenasse o mundo, ou seja, não para que condenasse as pessoas que estão neste mundo, mas para que as pessoas que estão neste mundo fossem salvas por ele. Quem crê nele não é condenado. Veja, se você crê, você não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não crê. Porque a pessoa precisa crer para ser salvo. Porquanto não crê no nome do unigênito filho de Yarro. Então precisa crer no nome do unigênito filho de Yarro. Ou seja, qual é o nome? O nome é Yahushua, não é Jesus. Jesus é um nome falso, é um nome que não existe. Vocês podem pesquisar que nem na letra, no hebraico existe a letra J. Não existe a letra J no hebraico, no grego, no aramaico. Como pode o nome do Salvador ser Jesus? E nome próprio não se traduz. Então o nome do nosso Salvador é Yahushua, amados. Nós temos que crer no nome do unigênito filho de Yarro. Tá certo? Então agora que eu quero ler com vocês Romanos 3, porque eu tinha lido Romanos 8, mas não era Romanos 8. Eu confundia Romanos 3... do 21 a 26, tá? Então vamos lá. Mas agora se manifestou sem a lei, tá certo? Veja bem. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Yarro, tendo testemunho da lei e dos profetas.
isto é, a justiça de Yahweh pela fé em Yahushua, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, certo? Então não há diferença por quê? Porque todos que creem, aquele que crê em Yahushua, tá certo? Isso é, a justiça de Yahweh pela fé em Yahushua, ou seja, a gente tem que crer em Yahushua, para todos e sobre todos os que creem, não há diferença. Ou seja, aquele que crê não há diferença. Todos podem crer, porque todos pecaram, destituídos estão do esplendor de Yahweh, né? Que aqui está a glória, mas estou lendo esplendor, sendo justificados gratuitamente pela sua benevolência, pela redenção que há em Yahushua, ao qual Yahweh propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Yahweh, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Yahushua. Ou seja, ele seja justo. Por que ele seja justo? Porque ele enviou o Filho para nos salvar. Tá? Ele enviou o Filho e justificador daquele que tem fé em Yahushua, ou seja, ele justifica mediante a fé em Yahushua. Quando nós cremos em Yahushua, ele foi justo porque ele enviou o Filho dele para toda a humanidade. Mas ele é justificador porque ele justifica aquele que crê em Yahushua, tá certo? Aquele que crê que Yahweh enviou o Filho. É isso que está dizendo aqui, amados. Isso é muito forte. Então, vamos continuar aqui, Romanos 10, 3. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Yahweh e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Yahweh, porque o fim da lei é Yahushua. Veja, Yahushua é o fim da lei. Então não há mais necessidade de ir a um templo físico, porque Yahushua é o fim da lei. Para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Ou seja, o homem que fizer essas coisas viverá por meio de quê? Da lei. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Yahushua descer. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer subir Yahushua dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com sua boca que Yahushua é Senhor, e crer em seu coração que Yahweh o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, não basta você não precisa ir a um templo físico. É só se você confessar. Se você confessar com a sua boca, ou seja, com a sua boca qual? A boca da alma, no seu entendimento, tá certo? Quando você crê no Espírito, que Yahushua é Senhor, e crer em seu coração, ou seja, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, você é alma, que Yahweh ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, ou seja, com a boca do entendimento, do espírito, da alma, tá certo? Com o seu coração, com o seu entendimento. Né? Porque muitos confessam, falam do nome Yahushua, mas não estão em Yahushua. Isso quer dizer o quê? Aquele que confessa, mas é aquele que pratica, é aquele que anda no entendimento de Yahushua, aquele que anda no Espírito, tá certo? No Espírito que é Yahweh, porque Yahweh é Espírito, e ele importa que eu adoro em Espírito e em verdade, como está escrito em Romanos, em João 4, né, que o próprio Yahushua disse isso para a mulher samaritana, certo? Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Que confia em quem? Em obras da lei, e ter que ir em templos físicos, e ter que ouvir um líder religioso físico, e ter que praticar atos religiosos? Não. Como diz a Escritura, tudo que nele confia jamais será envergonhado. Confia o quê? No entendimento.
Não há diferença entre os judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja, aqui de novo está falando o nome. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, mas qual o nome? O nome que está acima de todo nome, que é Yahushua, não é Jesus. Jesus é um nome inventado. Pesquise, amados evangélicos, vocês que estão no engano da religião, pesquise o nome de Jesus, pesquise o nome de Jesus Cristo, vocês vão ver que é um nome inventado, que não existe. Jesus é o Deus Mitra, é o Deus Sol invicto. Vocês pesquisam padre católico falando do Deus Mitra. Quer ver só uma coisa? Aqui, ó, para vocês verem que Jesus é um nome falso. Ó, padre católico falando que Jesus é o Deus Mitra. Isso é muito sério, amados. Isso é muito sério. Aqui, ó. Ó, YouTube, ó, no YouTube. Quer ver só uma coisa? Vou botar aqui para vocês verem. Esse vídeo vai demorar, mas é necessário para que a gente possa entender. Pessoal, o que esse vídeo vai mostrar para vocês é o quanto a Igreja Católica ela é descarada na idolatria de um deus pagão chamado Mitra. Desde a época do Império Romano, da época de Constantino, quando ele fez a junção entre o paganismo de Mitra e o cristianismo. Veja, amados, esse aqui é o nosso amado Tiago Lima, do canal Desperte, tá certo? Que é uma pessoa assim que tem falado realmente a verdade também, né? E realmente, o que acontece aqui é Mitra, é Jesus. Mitra, o Deus Sol, da sabedoria da guerra, da mitologia persa. Na Índia e na Pérsia representava a luz, significando literalmente em persa divindade solar. Existe referência a Mitra e a Varuna de 1400 a.C., após a vitória de Alexandre o Grande sobre os persas. O culto a Mitra se propagou por todo o mundo. Nos séculos 3 e 4 da era cristã, as religiões romanas, identificando-se com um caráter viril e luminoso do Deus, transformaram o culto a Mitra no mitraísmo. Veja, isso é muito sério. Vou colocar algumas informações aqui antes de rodar o vídeo do padre para vocês, para que vocês possam ter certeza disso no final do vídeo, que é bem claro, não enxerga apenas quem não quer. Vamos rodar aqui a primeira informação, que é o CNPJ e a razão social da maioria das denominações católicas que tem hoje no Brasil. Todas começam com Mitra, Arquidiocese de São Paulo. Mitra, Diocese, Mitra, toda hora esse nome Mitra. Se tiver algum católico assistindo e tiver alguma resposta para isso, o porquê do nome dessas denominações serem Mitra, seria uma boa escrever aí nos comentários para a gente ficar sabendo. A informação que eu estou passando também não é informação de Google, de algo que eu estou achando, não. Eu presto alguns serviços de vez em quando para algumas denominações católicas e todas, pelo menos umas 5 ou mais que eu já fiz serviço, tem essa razão social de Mitra. Lembrando também que eu não estou defendendo nenhuma instituição evangélica, nem judaica, eu não participo de nenhuma dessas religiões. Não sou ateu também. Eu sigo o Messias, creio no Criador, sigo as Escrituras, mas... Então... Amados, estou adiantando aqui, mas eu vou colocar a descrição desse vídeo para vocês, tá bom? Eu vou colocar para vocês assistirem na descrição desse vídeo, porque é muito importante esse vídeo do Tiago Lima. Então, o porquê também desse motivo, deles terem essa característica exatamente igual aos de Mitra. Bom, esse que está aparecendo na ilustração é o templo que existia em Jerusalém, onde ele tem um pátio bem na frente, os átrios, né? Amados, presta atenção. Yahushua, ele nunca entrou
em templo feito por homens, tá certo? Porque se ele tivesse entrado, ele teria pecado. Porque só quem podia entrar dentro do templo eram os sacerdotes. E Yahushua, ele não era o sacerdote levítico, ele era sacerdote vindo da parte de Arno, tá certo? Então, veja bem, como assim? Quando a gente lê na Bíblia, né, que Jesus estava no templo pregando, isso é mentira, ele não estava dentro do templo, ele estava no pátio do templo, veja, é como se fosse aqui é o templo, tipo assim, e aqui era o pátio. E aqui no pátio ficava assim, tipo, ó, isso aqui tudo fazia parte do templo. E tinha assim os cambistas, né, vendendo lá os animais para ser sacrificados. Tanto que quando Yahushua, ele derrubou a mesa dos cambistas e disse, não façais da casa de meu pai comércio, ele estava falando de nós. Então, por quê? Porque eles estavam fazendo comércio, vendendo animais para serem sacrificados, e dizendo que nós somos o templo do Espírito. Então, foi isso que aconteceu. Então, Yahushua, ele ficava aqui, do lado de fora, no pátio, não era dentro do templo. Tá certo? Então, é isso que nós temos que entender. Então, vamos continuar aqui. Mas eu vou tentar adiantar o vídeo só para vocês verem o padre falando, tá? Vamos botar aqui. E, no fundo, onde era o templo mesmo, figura do tabernáculo. É bem diferente dos templos que existem hoje. Não existiam bancos para realização de cultos e o altar para queima dos sacrifícios eram fora do templo. Só quem entrava nele eram os sacerdotes e os sumos sacerdotes. E todos tinham necessariamente que pertencer à tribo de Levi. Esse próximo na ilustração é um templo religioso católico nos dias de hoje, o qual a gente tem aí uns bancos nos laterais, né? Tem a porta principal de entrada e fica o altar, ele fica localizado nos fundos do templo. Então, na verdade, o pessoal fica de costas para a porta, com a frente para os fundos, né? A mesma disposição desse templo era a mesma utilizada nos cultos a Mitra e no templo desses cultos realizados a Mitra. Era exatamente a mesma coisa. Bom, o terceiro ponto, a terceira questão que eu quero colocar é em questão à ceia, realizada hoje nos templos católicos e até evangélicos, então para mim isso é a mesma coisa, e que é a mesma realizada no templo de Mitra. Existia uma ceia lá realizada com pão. Amados, estou adiantando aqui, tá? Mas eu vou colocar esse vídeo no link da descrição. Você sabe que o Natal é uma data carregada de emoção, de lembranças, mas a essência do Natal é mesmo o nosso aniversariante. No Tribuna Independente de hoje eu trago dois homens de fé. O padre Juarez de Castro e o cantor Silvio Brito. Vou começar com alguma informação sobre o Natal, visto que a temática hoje nossa... Deixa eu ver, é um vídeo, amados, que, deixa eu ver se é aqui, de um padre que é um senhor que está falando Deus Mitra. Naquele presépio, por que é que tem esses elementos no presépio? Então, todas as vezes que você ocorrido no presépio. Vamos ver. Mas eu tô achando que é outro vídeo aqui. Costas para o templo. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver aqui se eu acho outro, que é um padre idoso, tá? Que ele fala, vamos ver aqui, padre idoso falando, ó, idoso falando que Jesus é mita. Vamos ver. Tá? Eu vou colocar esse vídeo de novo
tá? Do Thiago Lima. Vou aqui guardar ele aqui. Peraí, deixa eu abrir outra aba aqui, amados, porque eu não vou querer deixar ele perder esse vídeo, tá? Padre católico idoso. Vamos botar assim? Idoso. Tá? Vamos ver aqui. Falando. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ai, ai. Deixa eu ver aqui se é esse aqui. Sempre é muito simples, quer dizer, é simples realmente. Jesus, ninguém sabe quando é que ele nasceu, ninguém sabe quando é que ele morreu, em que anos morreu, nem em que dia morreu. É no 14 de Nisan, mas não sabe precisamente e tal. Faz isso para estudos e mais estudos acerca do nascimento. Aliás, até a data de 2000, há 2010 anos é posta em causa. Portanto, sim, está posta em causa. O nascimento, portanto, o nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos, de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, e por causa das Saturnais do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, Sol, que depois nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, quando tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs. Nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, e é uma questão cultural, nada mais. Então nós vamos às nossas festas católicas, moralmente católicas, porque os protestantes, nossos irmãos protestantes, não têm isso, mas nós católicos temos estas festas, com todo o seu folclore, as suas coisas, para bem, para mal, mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. Nós, esta festa, que é lindíssima, que é o Natal, ele nasceu. Quando é que nasceu? Não me interessa absolutamente nada. O que interessa foi um homem revolucionário. Ele foi um homem revolucionário. Agora vamos lá ver. O que é revolução, Manel? O que é revolução? Foi um homem revolucionário à maneira do Che Guevara, não foi. À maneira de não sei o que, não foi. Ele foi assumiu na altura, ou terá assumido na altura, naquela altura fez. Implacáveis. Ele fez. Aqui, amados, vocês viram? Ele fez esse sinal assim, isso aqui é o 666. Tá certo? Ele também é maçom, esse padre aí. Atos autenticamente revolucionários. O primeiro grande ato revolucionário dele foi com a família dele. Deixou a família para trás, digamos o que dissemos lá dos irmãos, do pai, da mãe, agora dissemos isso, podemos estar aqui Mas revolucionário implacável. Agora, deixou. Pronto. E quando a mãe vem ter com ele a Cafarnaum, mais os chamados irmãos de Jesus, os parentes, vem porque ele era doido. Lá em Nazaré diziam que ele era doido, e ele era doido. Para o tempo de então ele era doido. Andava para ali a pregar o reino de Deus com homens, só com homens, o reino de Deus, a comer com os desgraçados, com os pobres, a não sei o quê, a curar aquela gente, a dar-se com toda a gente, a comer com toda a gente, portanto a fugir a tudo aquilo que era, diríamos, lei identitária dos judeus. Não se podia comer nem com este nem com aquele, não se podia sentar à mesa com o não-judeu. Ele sentava-se à mesa com não-judeus, ele andava com as mulheres, não distinguia homem e mulher. Portanto, isso é uma revolução completa. Esta foi a primeira grande revolução dele, foi deixar a própria família. Fez uma grande revolução, toda a gente sabe, aquela revolução que ele fez lá no templo, exatamente. E aqui não foi a brincar. Quer dizer, aquilo é um ato profético. Nós dizemos lá, em teologia, é um ato profético, mas de vez em quando roubamos a materialidade ao ato profético. Esse foi um sermão que ele pregou, mexeu mais neste, mais naquele. Não, ele bateu mesmo. Agora, não há dúvida nenhuma que aqui não foi uma pequena revolução à maneira dos zelotas, porque os zelotas batiam nos inimigos, que eram os romanos, e os zelotas eram presos e iam de facto para a crucifixão. Mas são os grandes ensinamentos da vida de Jesus Cristo que deveriam manter-se hoje em dia. Os grandes ensinamentos que se mantiveram, que se mantêm, que foram estragados, que não sei o que é, etc. Foram estragados pelos homens, pelas religiões. Pelos homens, por todos nós, estragados, olha, por mim, sei lá bem, só Deus é que nos julga. Os grandes ensinamentos é o amor, é a caridade, é o universalismo, é a unidade de todos. Aí, amados, eu vou fazer o seguinte, eu também vou deixar esse vídeo também no link da descrição, tá certo? Para que a gente possa estudar mais, né, para ver. Porque vocês vejam que
O próprio Yahushua, num dos apócrifos, ele disse: vós adorareis a um defunto. E Mitra, Hermas, se trata de Jesus, dessa entidade. Tá? Porque não é Yahushua. Vocês vejam que o Jesus que é pregado nas igrejas evangélicas é uma pessoa totalmente diferente, um ser totalmente diferente de Yahushua, né? Vocês vejam, Jesus, ele dá casa, ele dá carro, ele dá bens materiais, ele está preocupado com o povo aqui de dar tudo dessa terra, né? E sendo que Yahushua, ele mesmo disse que nós devemos juntar tesouros nos céus. Então a gente vê que não bate as duas personalidades, né? E eu futuramente vou até fazer um vídeo, né, comparando Jesus dos templos com Yahushua, que é o fora do templo, né, que é o nosso Salvador que morreu no madeiro, né? Eu vou comparar esses dois porque realmente não bate. Então vocês viram aí o padre falando, né, de que Jesus é o sol Mitra, é o sol invicto, criado por Constantino. Tá certo? Então, vamos continuar aqui, amados. Eu vou ler, acabar de ler aqui o Romanos 10, né? Pra gente dar continuidade aqui, tá certo? E vou deixar esses dois links no vídeo da descrição. Então, vamos lá. Verso 13 de Romanos 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ou seja, o nome Yahushua, não o nome de Jesus, como a gente viu que o nome de Jesus é um nome falso. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como virão se não há quem pregue? Ou seja, veja, como crerão naquele que não ouviram falar? Porque as pessoas creem em Jesus, que é o Deus mito, esse Deus falso que habita nos templos. E como virão se não houver quem pregue? Certo? Quem fale a verdade. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Yahushua. Veja, mediante a palavra de Yahushua, ou seja, a palavra é Yahushua. Então é mediante a palavra que é Yahushua. Tá certo? Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Veja, novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento, ou seja, o povo sem entendimento é aquele que vai à lei, certo? E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos para um povo desobediente e rebelde. Então veja, amados, nós temos que crer no nome, mas no nome verdadeiro que é Yahushua. Não é nesse Jesus falso, certo? Então eu vou voltar aqui para... deixa eu ver aqui. Isso aqui mesmo. Vou começar aqui de novo o vídeo para a gente ver o contexto do que o tio Lu, o nosso amado irmão que está no engano da religião, está falando, tá certo? Nesse vídeo, saiu da igreja ou pensa em sair? Assista isso. Congregar é importante, apenas uma reflexão. Então vamos colocar aqui de novo. Para os desigrejados. O que eu fiz aqui, gente? O que eu fiz aqui? Peraí. Ai, o que eu fiz aqui? Sim. E eu vim Vamos trazer lá. aqui um recado de Deus para os desigrejados. Vocês não sabem o perigo que vocês estão correndo. Então acompanhe comigo uma leitura da Bíblia
A palavra do Senhor diz ali em Romanos, no capítulo 10, no versículo 25, diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. E aí a gente volta alguns versículos antes, e está escrito o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ele disse que é ouvir e ouvir a palavra de Deus. São as certo? últimas semanas do Só. extensivo Enem 2019. Tudo isso com 40% de... Irmãos, Ele disse assim, eu ó, poderia estar- que a fé é ouvir a palavra, e ouvir a palavra de Deus. É ouvir pela palavra de Yahweh, tá certo? Pela palavra. Qual é que é a palavra? É Yahushua, pela palavra que vem de Yahweh. A palavra é Yahushua, tá certo? E Yahushua foi enviado pelo Pai. Então é ouvir pela palavra de Yahweh, ou seja, ouvir por Yahushua, que veio de Yahweh, tá certo? Vamos continuar. Lendo todo um contexto aí, mas se você não tiver preguiça, pegue esse capítulo 10, leia todo esse capítulo 10 de Romanos, que você vai entender muito melhor. Pois é, amado, só que ele não leu Hebreus 9, que mostra em Hebreus 9:11 e Hebreus 9:24 que Yahushua nunca entrou em um templo feito por homens. Não é verdade? Ele não leu isso, o tio Lu tinha que ler isso. Vamos continuar. Depois desses dois versículos aí, não preciso nem ministrar, não preciso nem falar nada aqui, não tenho o que falar. Não deixando de congregar, não deixando a congregação como fazem alguns. Ou seja, é a minoria que faz isso. Amados, ele está colocando aqui, falando que é a minoria que faz isso, deixando a congregação, mas na verdade, não é a minoria que faz isso, é a maioria que faz, assim, a maioria que faz isso, que vai para a congregação. Tá certo? Só que ele inverteu o caso aqui. Porque ele está dizendo, não deixando de congregar, como é costume de alguns, né? Deixa eu voltar aqui o que ele está falando aqui para a gente entender direitinho. Peraí, vamos botar aqui, ó. Versículos aí, não preciso nem ministrar, não preciso nem falar nada aqui, não tenho o que falar. Não deixando de congregar, não deixando a congregação como fazem alguns. Ou seja, é a minoria que faz isso. Ou seja, ele está dizendo que é a minoria que faz isso, que deixa de ir para um templo físico, certo? Porque ele aqui está defendendo ir a um templo físico onde o Altíssimo não habita, como está escrito em Atos 7:48, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, que o próprio Estevão disse isso, e ele disse isso no templo, tá? No pátio do templo, e os líderes religiosos daquela época que pegaram ele e atiraram e mataram, tiraram ele do templo. Tá certo? Tiraram Estevão do templo, porque ele estava no templo falando isso, e ele disse que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. E eles tiraram Estevão, levaram para fora da cidade e apedrejaram até a morte. Quem falou isso? Quem fez isso? Quem fez isso? Os líderes religiosos daquela época, os sacerdotes, os sumos sacerdotes e os líderes religiosos daquela época. Fizeram isso com Estevão. E depois, em Atos 17:24, o apóstolo Shaul diz a mesma coisa, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. E eles levaram ele preso. Quem fez isso? Quem levou de novo? Os líderes religiosos, os sacerdotes daquela época. Tá certo? E o que ele está defendendo aqui? Ele está dizendo que a minoria sai do templo físico para ir para o mundo, tipo assim. Tá? Ele está dizendo isso, porque ele está defendendo a pessoa voltar para um templo físico. Só que não é isso que o apóstolo Shaul em Hebreus diz, em Hebreus 10:25. Ele está dizendo, não deixeis a vossa congregação como é o costume de alguns, ou não deixeis de vos reunir como igreja, como a gente leu em outra versão, mas ele está dizendo o quê? Não deixar de se reunir como igreja, não deixar de ser a igreja, de ser o templo, para ir a um templo físico. É isso que o apóstolo Shaul disse, como a gente leu em Hebreus 9:10, no vídeo anterior. Vamos continuar. Só que ele está defendendo o templo físico.
Cristo nos chamou para ser um corpo. Cristo nos chamou para sermos um só. E um corpo não pode ter duas cabeças. Não pode ter 20 dedos das mãos e 20 dedos dos pés. Não pode. Em um corpo existe somente um fígado, existe somente um coração, existe somente um cérebro. Mas cada membro do corpo é importante. Se você cortar o seu dedo mindinho fora, se você tem poucos minutos para pegar aquele dedo mindinho, colocar em um gelo e ir para o hospital voando, para ver se os médicos conseguem colocar o seu dedo de volta, porque se esse dedo passar muito tempo fora do corpo, ele vai morrer, ele vai apodrecer e não vai encaixar novamente. É a mesma coisa, queridos. A pessoa, ela se decepciona com N situações dentro da igreja. Olha só, amados, ele está falando que nós somos um corpo. Beleza, realmente nós somos um corpo, né? Por quê? Porque o corpo é Yahushua, tá certo? Então nós somos membros do corpo de Yahushua e Yahushua é a cabeça desse corpo, tá certo? Só que ele está colocando aqui o corpo, que nós somos um corpo, mas ele está se referindo a um templo físico, a igreja física, e não no entendimento do corpo de Yahushua, que é no espírito, tá certo? Ele está indo para o lado físico. Então eu quero ler aqui com vocês o seguinte, vamos ver onde é que está escrito aqui, que o corpo, cadê? Deixa eu ver aqui, procurar aqui para a gente ler. Peraí, amados, é tanta coisa aqui para ler, né? Vamos ver aqui, peraí. Não sei que eu não vou apagar não, porque é muito importante, né? Que eu vou botar para vocês aqui esse link, né, do Deus Mito e tal. Então deixa eu colocar aqui, ó. Cadê? Yahushua, Cristo é o cabeça. É a cabeça do corpo. Eu tô botando assim porque não adianta a gente botar Yahushua, porque a gente não vai achar, né, amados? Aqui, ó, vamos ver aqui, é a cabeça do corpo, porque... Aqui, ó, vamos ver aqui em Colossenses 1, tá? 1:18, deixa eu ver aqui, ó, Colossenses 1. Porque o apóstolo Shaul falou sobre isso, Colossenses 1, certo? Vamos ver aqui, 18. Peraí. Não, mas não é esse não. É um outro que eu tô querendo ver aqui que fala do corpo. Peraí. Nós somos o corpo. Somos membros do corpo de Cristo. Deixa eu ver aqui. Porque é o outro aqui, mas eu não me lembro. Romanos 12. Isso. Peraí, 1 Coríntios. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que é esse aqui. Deixa eu ver aqui, 1 Coríntios. Vamos ver. 1 Coríntios, desse modo, quando o membro sofre todos os demais... 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, vamos ver aqui. 1 Coríntios 12. Ai, meu pai, não acredito. Eu tirei. Ai. Peraí. Calma aí que a gente vai achar. Ao vivo é assim mesmo, né, amados? Ao vivo é assim em termos. Eu não sei nem qual que era a Bíblia. Peraí, 1 Coríntios... Peraí. 1 Coríntios o quê, hein? Ai, meu pai, não acredito. De novo. Deixa eu ver aqui. Nós somos o corpo de Cristo. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 12, 27. Vamos ver aqui. Tá, vamos ver aqui. 1 Coríntios 12, 27. Deixa eu procurar aqui.
1 Coríntios 12, 27. Mas esse vídeo vai 12, né? 1 Coríntios 12, isso. Esse vídeo vai ficar longo mesmo, amados. Eu tenho certeza disso, porque é muita coisa pra gente ler, certo? Então vamos nessa aqui, essa Bíblia aqui é Almeida Corrigida e Fiel. Então, 12, 27, eu não vou ler tudo pra não cansar minha vista, tá, amados? Eu quero ler só a parte do corpo, cadê? Tá, peraí. Olha aqui, porque ele está falando. Tá, vamos ver aqui, ó. Vamos começar por aqui, pelo 1 Coríntios 12, 13, tá? Porque o tio Lu aqui tá falando, tá certo? Assim, que o corpo, que nós somos membros do corpo, tá certo? E que o corpo tem que ter uma cabeça, não duas, ou seja, mas só que ele está levando o povo a entender que o corpo não é Yahushua no entendimento, mas que é um templo físico e uma igreja física, tá certo? Então vamos ler aqui 1 Coríntios 12, do verso 13 em diante, tá certo? Pois todos nós fomos batizados em um espírito, tá certo? Formando um corpo. Então, nós somos batizados em um espírito, ou seja, lavados em um espírito, que é o espírito de Yahweh, certo? Porque Yahweh é o espírito, certo? Então, formando, ou seja, o espírito Yah, que faz parte de Yahweh, porque Yahweh é espírito, tá certo? Então, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos estamos bebidos de um espírito, tá certo? Então, formando um corpo. Que corpo é esse? Então, vamos lá, o corpo de Yahushua, veja, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, ou seja, o corpo é Yahushua, no entendimento. Só que este corpo, ele não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Aqui ele está falando do corpo de Yahushua, não do corpo de um templo físico. E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Ou seja, aqui o que ele está dizendo é que o corpo é Yahushua, tá certo? Só que nós somos membros deste corpo que é Yahushua, e a cabeça é Yahushua. Ele é a cabeça desse corpo. Só que cada membro tem sua função no corpo, que é Yahushua. É isso que está sendo dito aqui. É no entendimento do Espírito. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Yahweh colocou os membros no corpo, cada um deles, como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Tá certo? Há muitos membros, mas um só corpo. Nesse corpo que é Yahushua, onde Yahushua é a cabeça do corpo. Nós somos um membro no corpo de Yahushua. E Yahushua, ele leva o corpo na cabeça, porque ele é a cabeça do corpo. Ele é que conduz o corpo. Tá certo? E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, e esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Yahweh assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Vocês vejam, amados, o tio Lu, ele está aqui querendo botar que há um só corpo, tá certo? Mas ele está querendo direcionar esse corpo à igreja.
Mas qual igreja? Se a igreja de pedra tem várias denominações, então tem divisões entre as igrejas. Não há uma unidade no entendimento, não há uma unidade no corpo físico, no templo físico. É isso? Então veja bem, para que não haja divisão no corpo, ou seja, no corpo de Yahusha não há divisão no corpo do entendimento. Por quê? Porque o corpo está ligado num entendimento do Espírito. Mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Yahusha e seus membros em particular. E a uns pôs Yahweh na igreja, ou seja, na igreja qual é a igreja? A igreja de Yahweh, que somos nós, tá certo? Não é a igreja, uma igreja física, onde o Altíssimo não habita, como está escrito em Atos 7:48, em Atos 17:24, e como a gente leu em Romanos 11, tá certo? Romanos 10, versículo 11 e versículo 24, tá certo? Não é isso. Tá certo? Mas é a igreja que somos nós no entendimento. Então, e a uns pôs na igreja, ou seja, a igreja somos nós, primeiramente apóstolos, segundo profeta, lugar profeta, terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos, portanto procurai com zelo os melhores dons. Eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ou seja, aqui está falando no congregar no mesmo entendimento. Só que aqui não está falando de líderes religiosos, de cargos religiosos numa religião. Não. Até porque em Efésios 4:11 ele fala deu para apóstolo, para profeta, para doutores, até que chegue ao conhecimento de Yahusha. Ou seja, esses que estão como mestre, como doutor, mas não num cargo religioso, porque o próprio Yahusha disse em Mateus 23, não chameis ninguém de mestre, porque é um só o vosso mestre. Não chameis ninguém de pai, porque é um só o vosso pai que está nos céus. Vós todos sois irmãos, tá certo? Então, o que acontece, amados? Isso que ele está falando são orientadores, tá? São pessoas que estão orientando a outros que estão no engano da religião a ir para o caminho de Yahusha. A partir do momento que a pessoa foi para Yahusha, Yahusha leva ao Pai, porque ele é o caminho que leva ao Pai. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando Yahusha leva ao Pai, o Pai nos lava no entendimento do Espírito e nos enche do seu Espírito, nos cela no entendimento. Então a pessoa passa a andar em novidade de vida, no entendimento do Espírito, porque é o Pai que nos guia a toda a verdade. Tá certo? O Espírito nos guia a toda a verdade. Então é isso que está dizendo aqui, tá? Então nós somos corpo de Yahusha, não um corpo num templo físico, numa igreja física, mas é o corpo de Yahusha, tá certo, amados? Vamos ver aqui, vamos continuar aqui. Vou voltar aqui um pouquinho para a gente ver o que ele está falando aqui, tá certo? E ir para o hospital voando para ver se os médicos conseguem colocar o seu dedo de volta, porque se esse dedo passar muito tempo fora do corpo, ele vai morrer, ele vai apodrecer e não vai encaixar novamente. É a mesma coisa, queridos. A pessoa, ela se decepciona com N situações dentro da igreja, com irmãos. Ou seja, o que ele quis dizer aqui, amados, é que o corpo, tá? Nós estamos num corpo. Só que o corpo que ele tá colocando aqui é um templo físico, uma igreja física. E o corpo, como a gente leu, não é físico, é no entendimento do Espírito. Porque Yahusha, ele é o corpo. Yahusha é o corpo e nós somos membros deste corpo de Yahusha e somos guiados por Yahusha, porque ele é a cabeça desse corpo. E nós somos membros do corpo dele, ele é a cabeça. Tá certo? É isso que nós temos que entender. Pastores, obreiros, cada um tem seus motivos e cada um tem suas razões.
E aí, aos poucos, ela começa a se afastar. Ela era aquela pessoa que ia em todos os cultos da igreja. Ela ia na terça, ela ia na quinta, ela ia no sábado, ela ia no domingo de manhã, ela ia no domingo à noite. E aí, ela deixa de ir no meio da semana e começa a ir só no fim de semana. E aí ela começa a deixar de ir no domingo pela manhã e vai só no domingo pela noite. E aí ela não vai mais todos os domingos, ela vai domingo sim, domingo não. Aí de vez em quando ela começa a ir, enfim, o que vai acontecer? A mesma coisa o exemplo do dedinho. Vai começar a ficar muito tempo fora do corpo, que não vai encaixar mais. Tá vendo, amados? Ele está colocando como a igreja física sendo o corpo. Tá certo? Ele está colocando assim, ou seja, ele está falando, a pessoa vai na igreja, né? Ela vai na igreja, um domingo sim, outro não, ou seja, a pessoa vai na igreja, a pessoa não é a igreja. A pessoa não é o templo do Espírito, a pessoa simplesmente vai na igreja. E esse é o engano da religião. Porque a pessoa não tem uma vida transformada, não anda em novidade de vida, porque a pessoa ela vai a um templo físico, a uma igreja física, e ela não é a igreja. É isso que acontece. E o próprio Yahushua, ele não habita em templos feitos por homens, né? Em esses templos físicos, como a gente já leu, né? A gente leu isso aqui, né? No vídeo anterior, em Romanos, né? Vamos ler de novo aqui Romanos. Cadê aqui? Deixa eu colocar aqui de novo, amados, ó. Romanos não, desculpa, Hebreus 9, 11. Olha, Hebreus 9, 11. Mas vindo Yahushua, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, certo? E agora aqui em 24, veja. Porque Yahushua não entrou num santuário feito por homens, ou seja, num templo, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Yahweh. Então, Yahushua, ele não entrou em templos feitos por homens, tá certo? Vocês estão vendo aqui, ele entrava no pátio do templo, não no templo como a gente viu, né? Na figura, para a gente entender. Então, agora aqui, ó, em Atos 7... né? E depois, quando vocês puderem, leiam Atos 6 e 7, amados, que vocês vão ver quem matou Estevão, que foram os líderes religiosos. Olha o que o Estevão diz aqui: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, em Atos 17, tá? 24 ao 26, veja. O Yahweh, que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda esta geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação. Ou seja, amados, ele não necessita de nada, ele não necessita que nós demos dízimos e oferta no templo físico, porque o próprio Yahushua foi o último dízimo e a última oferta dada por nós. Então ele não necessita de atos religiosos no templo físico, e ele não habita lá. Então eu pergunto ao tio Lu, Yahushua, né, que o sistema chama de Jesus, que a gente viu aqui que Jesus é mito, Deus Sol invicto, que ele que habita nesses templos como uma entidade, tá certo? Então vamos lá, Yahushua não habita em templos feitos por mãos humanos, ele nunca entrou no templo físico. Yahweh, o Altíssimo, não habita em templos feitos por homens, por mãos humanas. Então, tio Lu, a pergunta que eu te faço é: o que nós vamos fazer num templo onde o Altíssimo não habita? Você pode me explicar isso, tio Lu? Eu fico no aguardo da sua resposta, tá, amado Lu? Então eu fico aqui no aguardo, ansioso pela sua resposta. Então vamos continuar. Então assim,
Eu falei lá no canal Tio Lu que não estou dizendo que não é possível buscar a Deus fora da igreja. Jesus não veio salvar a placa de igreja. Jesus não veio salvar a Assembleia de Deus. Jesus não veio salvar a Deus e Amor. Jesus não veio salvar a presbiteriana, a batista, a pentecostal, não. Jesus não veio salvar vidas. Jesus veio me salvar. Veio salvar você. Mas olha, por experiência própria, eu digo a vocês, é praticamente impossível ter uma vida santa, reta e agradável aos olhos de Deus, sendo desigrejado, não tendo um lugar para congregar, não tendo uma liderança. Olha só, amados, ele diz que é impossível viver uma vida santa e reta sem um lugar para congregar, certo? Só que o tio Lu, ele não teve uma experiência com Yahushua, tá certo? Ele diz por experiência própria, ele esteve fora do sistema, e ele diz que por experiência própria. Por que que ele diz isso? Porque ele não foi no caminho que é Yahushua. Porque aquele que sai do templo físico e vai para o verdadeiro caminho que é Yahushua, vai para a porta, porque Yahushua é a porta, ele é a porta estreita, larga a porta da perdição, e o tio Lu aqui está chamando as pessoas para ir para a porta larga, que é a religião, tá certo? Então aquele que vai na porta estreita, que é Yahushua, ele não sai mais, amado. Quem está em Yahushua não vai voltar de novo para o jugo da escravidão, tá? Para a religião, porque a religião é o jugo da escravidão, tá certo? Então ele está dizendo aqui, desigrejados que não congregam. Ora, nós não somos desigrejados, isso não existe, amado. Nós somos a igreja. Como pode a igreja ser desigrejada? Tá certo? Então, ele não crê que ele é a igreja, ele não crê que ele é o templo do Espírito. Então, ele precisa ir num templo, ele é incrédulo, porque ele precisa ir num templo e não crê que ele é o próprio templo, que ele é o templo do Altíssimo. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério, amados. Como pode uma coisa dessas? Liderança espiritual te acompanhando. Aqui, ó, e uma liderança espiritual para te acompanhar? Qual liderança espiritual é essa que ele está falando? O pastor, líder religioso? Que ele está falando, amados? Então vamos ler aqui, amados, uma coisa aqui, peraí. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ou a escritura está errada, ou o tio Lu está equivocado. Vamos lá. Sinceramente, é o tio Lu que está equivocado, amados. Porque, veja, vamos ler primeiro aqui, tá certo? Em Isaías 56. Tá? Estou aqui na Nova Versão Internacional. Tá certo? Então, vamos ver aqui. 56, 10 e 11. Aqui está, as sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir, deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem entendimento. Todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Então eu quero ler aqui com vocês, amados. Vamos ver aqui como é que está aqui na Bíblia Viva. Porque tem várias versões, a gente tem que pesquisar sempre cada versão, tá certo? Então vamos lá, pela Bíblia Viva, como é que está? Isaías. Vamos lá, Isaías 56. Esse vídeo vai ficar bem longo, amados. Mas é necessário para que não haja dúvidas, tá certo? Então, vamos lá, 56, 10 e 11, ó. Os líderes do meu povo, os vigias do Senhor, são pastores de Israel. Não são capazes de ver os perigos. Parecem cachorros mudos, incapazes de latir para avisar do perigo. O que gostam mesmo de fazer é dormir e sonhar, cheios de preguiça. Além disso, são cachorros gulosos. Nunca estão satisfeitos, são maus pastores que só cuidam de si, cada um querendo ganhar o máximo possível, certo? Agora vamos ver aqui, amados, em outra versão, tá? Porque eles estão mudando as versões aqui justamente para enganar as pessoas,
Deixa eu ver aqui, ó, Almeida, revista e atualizada, acho que esse aqui, revista atualizada. Deixa eu ver aqui, revista atualizada. Vamos ver essa aqui, como é que tá. Quer ver, ó? Mas tem que ter muita paciência, ó. Os seus atalaias... Ah, esse. Olha aqui. Vejam bem. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. E todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Todos sem exceção. Então, o que o tio Lu está dizendo aqui, amados, isso é muito sério. Porque ele está dizendo que a gente precisa de um líder religioso. Oi? É isso mesmo? O líder religioso, a gente não precisa. Nós temos Yahushua, que é o único pastor. Tá? Yahushua é o único pastor, tio Lu. Vamos voltar aqui de novo. Vamos ver o que ele está dizendo. Jesus não veio salvar, Deus é amor. Jesus não veio salvar a presbiteriana, a batista, a pentecostal. Não. Jesus veio salvar vidas. Jesus veio me salvar. Veio salvar você. Exatamente, amados. E Yahushua, ele não está em religião, nem em arro. Ele não habita nem em templos feitos por mãos humanas e nem tampouco em religiões. Tá certo? A Escritura diz que a verdadeira religião é o quê? Vamos ver aqui. Gente, eu descobri que eu sou uma pessoa muito... Oh, meu pai, voltei aqui de novo. Oh, que coisa, hein? Daqui a pouco a gente volta de novo. Olha, eu posso gravar 10 vídeos aqui refutando tio Lu. Mas porque eu sou uma pessoa muito chata mesmo, amados. Eu sou uma pessoa chata, eu reconheço isso. Eu descobri que eu sou extremamente chata. Tá certo? Vamos ver aqui aonde é que está escrito. Gente, eu até esqueci o que eu ia... Gente, eu estou muito esquecida. O que eu ia colocar aqui agora, gente? Meu pai, eu esqueci completamente. Tem hora que eu esqueço mesmo, amados. Eu não sei o que está acontecendo comigo, que eu esqueço. A verdadeira religião. Obrigada, Yarro, que agora eu me lembrei. Aqui, ó. A verdadeira religião é visitar os órfãos. Quer ver, ó? Religião é visitar as viúvas e órfãos nas suas tribulações. Tá? Vamos botar aqui. Olha, Tiago 1:27. Tá certo? Vamos lá. Tiago 1:27. Deixa eu colocar aqui, amados, por quê? Não vou botar no outro aqui, peraí. Porque o negócio é que essa Bíblia tá muito pequena. Tiago 1:27. Peraí. Vamos botar aqui mesmo. Vamos botar aqui mesmo, porque a letra tá pequena, não. Vamos nessa, tá? Aqui, ó. Tiago 1, ó. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Yahweh, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Tá certo? Então vocês vejam bem o que está escrito aqui, amados. Tá? Então vamos botar aqui, Tiago 1:27. Vamos lá. Ó, Tiago 26, 27. Peraí. 26, 27. Vamos botar nessa aqui. Se alguém entre vós cuida ser religioso, porque está falando de ato religioso, e é um templo físico onde o Altíssimo não habita. Ele não habita nem na religião e nem em templos físicos. Tá? Então aqui, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Yahweh e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Esta é a verdadeira religião. Então, tio Lu,
você ir num templo de pedra, colocando o templo de pedra como corpo, como se fosse o corpo de Yahushua, e sendo que o corpo de Yahushua é ele próprio e do entendimento, e nós somos o templo. E você é um templo de pedra, praticar atos religiosos, e Yahushua não aceita isso, tio Lu, tá? Amados, eu vou dar um pausa nesse vídeo de novo, porque eu preciso descansar a minha vista, né? E eu não vou ter pressa com esse vídeo. Se eu tiver que gravar refutando o tio Lu 10 parte 10, eu vou fazer. Porque a gente vai discorrer a escritura toda, não vou nem nos apócrifos, vou na escritura, mostrando que o que está errado, o engano da religião, e mostrando que Yahushua e Yahweh não habitam nesses lugares, tá certo? Então, eu não vou ter pressa nenhuma disso, tá certo, amados? Então, hoje eu vou encerrar por aqui. Se eu tiver condições mais tarde de continuar, né? Porque a gente precisa de muita leitura, tá certo? E como eu ainda estou me recuperando da vista, aí eu vou gravar. Se não der, amanhã eu continuo, né, gravando a parte 3 desse vídeo, tá certo? É melhor até gravar amanhã e preservar a minha vista, porque eu estou me recuperando, tá certo, amados? Então, vou gravar amanhã, não vou gravar mais hoje não, né? A gente também tem que ter sabedoria, né? A gente tem também ter discernimento nisso aí, porque realmente eu tô com problema sério de vista, fiz uma cirurgia, né? Tem uma semana e 2 dias que eu fiz essa cirurgia, então amanhã eu volto a gravar refutando o tio Lu, parte 3. Amados, esse vídeo vai, né, essas partes vão demorar, não sei quantos o Espírito vai precisar, quantas partes desse vídeo, mas vai ser um vídeo que vai despertar muita gente para que a pessoa que está fora da igreja não volte a um templo físico, mas realmente a pessoa venha a ser o templo do Espírito. Tá certo? Então, que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos e sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.